Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo Marcado, dando continuidade à nossa série Mulheres que Lideram. Hoje eu estou recebendo a doutora Kelly Rocha. Kelly, Olá, bem-vinda! obrigada. Doutora Kelly é fisioterapeuta do sono e a gente vai conversar um pouquinho sobre a carreira, esse papel de liderança, família, um pouquinho de cada coisa, né, Kelly? Vou fazer o currículo da Kelly rapidinho. Kelly é pós-graduada em fisioterapia cardiorrespiratória, atua desde 2019 e é uma pioneira na área da fisioterapia do sono. Realmente foi desbravando, né? Exatamente. E fazendo com que essa área fosse conhecida. Exatamente. Queria que você falasse um pouquinho no início, Kelly, quem é Kelly Rocha? Um pouquinho da sua história. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de participar. É muito gratificante estar entre as mulheres que lideram, né? E Kelly Rocha, a fisioterapeuta do sono, que muitas pessoas ainda não conhecem a área. Mas antes disso, a mamãe do Miguel e do Matheus, a esposa do Job Filho, cristã, apaixonada pelo que faz. Olha que legal. Gente, todo mundo que passou aqui, primeiro, é cristã. A gente estava comentando nos bastidores. Que coisa legal, como que Deus vai trazendo as pessoas. Kelly, a sua área é uma área, assim, relativamente nova, né? Sim. Em Colatina, a gente sabe que você é pioneira. Queria que você falasse um pouquinho dessa área da fisioterapia do sono. Quem trata, quem pode? Me fala um pouquinho. A fisioterapia do sono, ela já tem, né, já há algum tempo no Brasil. Eu mesma conheci em 2013, no final da minha especialização. E eu lembro até que no dia que a gente teve um módulo sobre a área do sono, eu não conhecia, né? Sabia da doença principal que o fisioterapeuta trata, que é a apneia do sono. Então, no final do módulo, quando a professora começou a falar, olha, é um mercado promissor, que tem tudo para dar certo, tal, e ainda brinquei com as minhas colegas e falei assim, eu vou trabalhar com isso. Olha, que legal. Há 10 anos. E só que depois, como eu trabalhava com pilates, eu deixei quieto, né? Eu gostei da área, mas deixei quieto porque minha atuação era outra. Mas quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a ver a dimensão da fisioterapia em algumas regiões, né? Na época, ela era mais atuante, né? Mais vista em Belo Horizonte, e São Paulo e algumas cidades do Sul. Só que de 2019 para cá, já aumentou muito. Hoje a gente tem centenas de fisioterapeutas do sono nas regiões, né? Então, assim, e a tendência é aumentar. Por quê? A quantidade de pacientes com apneia do sono tem aumentado cada vez mais. Né? A estimativa é de cerca de 30% da população brasileira ter apneia do sono. Nossa. É uma quantidade muito grande. E eu já vi como que mudou o perfil do paciente, né? Quando eu estudei mais a fundo, né, 2013, naquela época o perfil do paciente apneico era geralmente os homens obesos acima de 65 anos. Hoje eu tenho pacientes de 16, 18 anos. No último ano, essa semana retrasada, eu participei de um congresso e a gente estava conversando sobre isso. A quantidade de pacientes de 40 anos. Nossa, muito a partir jovem. de 40 anos. Então, assim, aumentou muito. Né? Para mim mesmo, vários pacientes nessa faixa de 40, 50 anos. Então, geralmente o paciente com apneia do sono é aquele paciente que tem alguma comorbidade associada, né? Já é diabético, já tem alguma doença pulmonar, mas principalmente doença cardíaca. Tem o risco direta. muito, muito. Acho que 90% dos meus pacientes são pacientes cardíacos. Então, paciente que já teve ou infartou, uma coisa exatamente. assim. Então, é aquele paciente... Uma grande maioria desses pacientes cardíacos são pacientes com insuficiência cardíaca, que acaba sendo como se fosse um último estágio da apneia do sono. Então, é aquele paciente que chega até mim e que a gente não sabe, né? O médico geralmente também não sabe se o que causou a apneia foi a insuficiência cardíaca ou se foi o contrário. Então, são doenças que estão muito correlacionadas e que, quando o paciente não trata, o problema só aumenta. O paciente que tem doença cardiovascular junto com a apneia do sono, ele tem de 6 a 8 vezes mais chances de ter uma morte súbita, de morrer dormindo. Meu Deus. Exatamente. E às vezes a pessoa nem sabe, né? Não sabe. Então, existe uma quantidade de pacientes que são assintomáticos.
Então, de repente, aquele paciente que passou mal, né, teve um desconforto e foi para o pronto-socorro, fez algum exame e viu que tinha alteração. Quando ele volta para o cardiologista e começa a fazer um check-up, principalmente quando ele faz o mapa, que é aquele aparelhinho que mede a pressão 24 horas, e o Holter, que é o que mede, né, a frequência cardíaca ali, é identificado um aumento da pressão arterial e uma arritmia durante o sono. Então, quer dizer, na fase que o organismo deveria estar em repouso, se regenerando para o dia seguinte, o coração está trabalhando de forma excessiva, entendeu? Então, ali já começa o rastreio para ver se é. E aí é onde o paciente já faz uma polissonografia, né, o exame do sono, e aí a gente constata que tem realmente uma apneia. E quando é uma apneia grave, é que existe a indicação do uso do CPAP. Sim, que eu ia te perguntar. O CPAP, no caso, é para casos já estão graves. É para casos de paciente com apneia grave, sendo que a apneia grave é aquela apneia em que o paciente para de respirar mais de 30 vezes por hora. Né? Então, Meu 60 Deus. minutos, o paciente para 30 vezes. 30 vezes é o mínimo. Já chegou paciente para mim com 90 pausas por hora. 90 Mas a pausas pessoa por hora. consegue sentir isso? Algumas doutora? pessoas não percebem. Por quê? Existe aquela cultura de que homem roncar é normal. Ah, porque meu pai roncava, meu avô roncava. O ronco é normal. Não, o ronco não é normal. O ronco é um sinal de alerta. Seja uma obstrução de via aérea por causa de uma rinite ou uma sinusite ou por causa de uma apneia do sono. Então, sempre que tem ronco, tem um alerta. E a gente sempre costuma falar, quem ronca, nem todo mundo que ronca tem apneia, mas todo mundo que tem apneia ronca. Olha. E às vezes o paciente fala assim, falam que eu ronco, mas eu nunca ouvi. E quando o paciente mora sozinho, Não, aí ninguém não ouve. tem como saber. E é aquele paciente que fala assim, não, mas eu durmo bem. E aí quando ele chega com um exame no consultório, que eu vou olhar, diversas pausas, e o sono fragmentado, que é aquele sono que quando o paciente começa a ter a pausa na respiração, consequentemente a oxigenação do sangue vai caindo e ativa, né, todo o organismo para começar a funcionar e não deixar o paciente parar ali, morrer dormindo. Então o cérebro começa a mandar os comandos, ele desperta, enviando comandos para o organismo funcionar. E cada vez que o cérebro manda um comando desse, ele interrompe o sono. Então, no sono, a gente tem o sono 1, o sono 2, o sono 3 e o sono REM, que é o mais importante, que é o regenerador. Muitas vezes, esses pacientes, eles têm o sono muito leve, que é o sono 1 e o 2, ou nem chega no sono 3, ou quando chega no sono 3, não passa para o REM, ou tem um REM muito curtinho, ou quase nada. Essa pessoa não consegue descansar. Não. Então, o paciente que tem apneia do sono é aquele paciente que acorda cansado, que fala às vezes, nossa, acordei quebrado, parece que eu trabalhei a noite inteira. É o paciente que tem sonolência excessiva diurna durante, né, o trabalho, cai o rendimento, tem dificuldade de concentração e memória, começa a ter problemas nos relacionamentos. Por quê? O paciente ele tem essa irritabilidade, né? E como ele não tem um sono REM, isso interfere, porque no sono REM é onde a gente tem a liberação de todos os hormônios. Os hormônios sexuais, os hormônios que controlam o humor, que controlam diabetes, colesterol, tudo é controlado por hormônios. Então, quando o paciente não tem esse sono REM, tudo está descontrolado, principalmente a parte do humor. Então, às vezes, o paciente ele acorda cansado, ele acha que ele dormiu, ele acorda cansado, mal-humorado durante o dia, ele não se concentra e qualquer coisa ele explode. Com isso, acaba desgastando casamentos, o relacionamento dentro do trabalho, né? A pessoa começa a ficar E a irritada. falta do sono é uma coisa... horrível. Parece bobagem, né? Mas não é, né? A pessoa precisa entrar no não. sono profundo. Precisa do sono profundo. E a gente tem aí visto de alguns anos para cá, né? O incentivo de trabalho enquanto eles dormem. Sim. Isso é um grande erro. Por quê? A gente precisa de dormir, né? O sono, ele não pode ser negligenciado. A gente precisa de dormir para restaurar o nosso organismo para o dia seguinte estar funcionando adequadamente. Então, se você trabalha na hora de dormir, vou trabalhar até as 1 da manhã e vou acordar às 5. 4 horas de sono é muito difícil uma pessoa conseguir acordar com a qualidade. Kelly, chega um pouquinho mais. Isso. Melhor. Tá bom aí?
melhor. Kelly, quem trabalha, por exemplo, à noite e vai dormir de manhã, essa pessoa tem uma qualidade no sono? Não. Não tem. Dificilmente vai ter, né? Dificilmente. Porque a noite também ela te dá essa... Assim, a gente Exatamente. fala é diferente, né? O sono da noite. Tanto é que geralmente a gente tem que orientar os pacientes que trabalham à noite, apesar de que assim, quando o paciente chega para mim no consultório, é aquele paciente que já trabalhou à noite, né? O paciente que hoje trabalha à noite, ele não sente. Ele vai sentir o depois. sintoma, ele vai sentir depois, entendeu? Mas quando chega algum paciente, o que a gente orienta? Ter muito cuidado com a relação da exposição à luz, né, a controlar os horários. Por quê? Nosso relógio biológico, né, ele tá ali programado para funcionar. Então, a partir das 18 horas mais ou menos, quando começa a diminuir a exposição à luz solar, começa a liberação da melatonina. Então, durante a noite ela vai aumentando para induzir o sono e logo no início da manhã já começa a diminuir. O cortisol começa a ser liberado, aumentando o cortisol, diminuindo os outros hormônios e o paciente acorda. Quando o paciente ele passa a noite acordado, esse ciclo se inverte. Então, o que a gente orienta? Saiu do plantão, coloca um óculos escuro para diminuir a exposição. Chegando em casa, já começa a adotar algumas medidas, alguns hábitos, para não ter uma hiperestimulação. Né? Já deixa o ambiente um pouco mais escuro e já toma um banho relaxante e vai dormir. Só que, infelizmente, não é isso que acontece. Às vezes o paciente chega e conta, olha, eu saí, eu trabalho à noite num lugar e no outro dia eu trabalho em outro. Então, O sono vai dessa trabalhando... pessoa... Não tem qualidade. Não tem qualidade de vida. E é onde começa a ter uma série de problemas. Há alguns pacientes, os primeiros sintomas que eles percebem são sintomas relacionados a dificuldades são sintomas relacionados a diabetes, a hipotireoidismo, né? Toda a parte ali de hormonal está alterada, principalmente os homens. Os homens, né? Alguns homens, a gente tem casos de homens de 40 anos que precisam de fazer reposição hormonal por causa de problema de impotência. E não sabe a causa. E aí você vai investigar, é o sono. Gente, é incrível. Como a fisioterapia atua nesse sentido? A fisioterapia atua fazendo toda essa parte da avaliação do sono e o preparo para a adaptação do tratamento. Por quê? O CPAP é um aparelho que ele vai manter a via aérea do paciente aberta. Porque quando ele tem a apneia, ele relaxa a musculatura, relaxa e obstrui a passagem de ar. Então a apneia vem daí. O ronco vem do ar tentando passar por aquela musculatura. Então, quando ele não tem o ar passando, começa a cair nível de oxigênio, o organismo começa a trabalhar de forma exagerada. Então, o tratamento padrão ouro é o uso do CPAP, nos casos de apneia grave. Então, o fisioterapeuta profissional mais capacitado, exatamente pelo conhecimento que a gente tem da ventilação mecânica, mas o caso do CPAP não é uma ventilação mecânica invasiva, é a não invasiva que a gente fala, né? Não é aquela que vai com um tubo dentro do paciente, é através de uma máscara. Então, essa máscara que o paciente usa, ela tem que ser escolhida com critério, né? Não é qualquer máscara, né? Então, por isso que o fisioterapeuta do sono trouxe um diferencial para essa olhar área. Dele Exato, porque há alguns anos atrás o paciente tinha apneia do sono, o médico falava, olha, você vai na loja e compra. Então ele pegava a primeira máscara e o primeiro aparelho e ia. Hoje a gente já sabe que os aparelhos, os fabricantes têm configurações diferentes, né? Formas diferentes de trabalhar, formas de emitir os relatórios, que a gente faz a leitura, faz toda a leitura analítica do tratamento, né? Os aparelhos, eles emitem relatórios que a gente analisa detalhe a detalhe para poder fazer os ajustes no equipamento e favorecer um tratamento confortável. Então não é só escolher uma máscara e usar, não. Sim. O paciente, ele chega no consultório, é 1h30 de consulta. Imagino, que você tem que entender tudo Sim, isso, né? Toda a parte, todo o histórico dele, as doenças que ele já teve, fazer uma avaliação das vias aéreas, tem que olhar, porque às vezes o tamanho da língua interfere, o formato até do céu da boca interfere, entendeu? O tipo da respiração. E também tem aqueles pacientes que já têm alguma doença respiratória, tem um efizema, tem uma fibrose pulmonar. Então, são pacientes que exigem muita atenção, até mesmo, principalmente os pacientes cardíacos.
Então não pode ser simplesmente colocar uma máscara e pronto, vai usando. Tem que ter todo um cuidado. E querendo ou não, pelo fisioterapeuta já ter um conhecimento, né? O fisioterapeuta da área respiratória já ter um conhecimento das doenças, da fisiopatologia, do tratamento, né? Então já tem uma abrangência maior para poder conduzir o tratamento da forma correta. E aí você faz esse acompanhamento, Isso. né? Usa o CPAP e cada caso é um caso, tem um tempo. Cada caso é um caso. Alguns pacientes conseguem se adaptar ao tratamento. A estimativa é de que o processo de adaptação dure cerca de 90 dias. Então, alguns pacientes conseguem se adaptar com uma semana, alguns pacientes com 30, alguns pacientes com 90 e alguns pacientes meio que desistem, mas a gente recupera e traz de volta, né? Então, que é um aparelho mesmo, a pessoa coloca para dormir, né? Exatamente, coloca a máscara e ele vai dormir. Então, tem que ser, os ajustes têm que ser feitos da forma adequada. Então, às vezes o paciente começa a dormir, tá tudo ótimo, ele fala. E aí, quando eu olho lá no relatório, né, no sistema do fabricante, eu olho, não, tá acontecendo alguma coisa errada. Então, eu vou ajustando, conforme o paciente vai me relatando, vou fazendo esses ajustes e esse acompanhamento. E o uso do CPAP é para sempre. É mesmo? Porque a apneia do sono ela não tem cura, ela tem tratamento. E se o paciente, muitas vezes, acontece dele ficar muito bem, e ele não tá roncando, ele melhorou a qualidade de vida, tá treinando, né? Eu tenho um caso de paciente que perdeu 40 quilos depois do CPAP. Mas não foi o CPAP que fez emagrecer. Ele era um paciente que chegava em casa extremamente cansado, ele já estava numa obesidade grau 1, e aquele ritmo de trabalho cansativo. Quando ele teve como se fosse ele achou que ele estava infartando, sabe? E o desespero foi tanto, ele foi para o hospital, chegou lá, o médico avaliou e encaminhou para um cardio. E o cardio passou para fazer os exames e ele identificou a apneia severa. E ele falou, não, eu preciso mudar de vida. Ele chegou determinado, ele falou, eu preciso mudar de vida. Então, dentro de 90 dias, ele já estava usando o CPAP, começou a correr, começou a caminhar. Um ano depois, ele tinha perdido 40 quilos. A qualidade de vida dele melhorou tanto que ele começou a caminhar, correr, pedalar e viu que era bom. Ele gostava da atividade física e entrou no crossfit e tal. 40 quilos. Tá bem. Eu fiquei impressionada quando ele voltou. Porque a pessoa ganha uma força que ela não tinha, né? Porque o que falta? Quando o paciente ele dorme mal, quando ele tem essas pausas, ele não tem oxigenação. A oxigenação que nutre o músculo. Então, o paciente, consequentemente, vive fadigado, vive cansado, vive exausto. Quando ele começa a usar o aparelho, que ele começa a perceber mais energia, ele já começa a ficar mais estimulado, de se chegar em casa e ter ânimo de brincar com os filhos, de conseguir passear, né? Porque às vezes tem paciente que tem uma apneia, ele senta no dia de domingo, ele senta para assistir um filme, com 2 minutos ele tá roncando. Gente. Então, começa a interferir nas relações familiares, né? Não tem o prazer de aproveitar um momento ali com a família, porque ele tá dormindo. Pensa. E é mais comum, você falou homens, né? Mas criança, adolescente, também pode? Pode. Muitas vezes, os pacientes, crianças e adolescentes, geralmente são pacientes com síndrome de Down, por causa da alteração anatômica, né? Questão da língua. Então, geralmente são pacientes com síndrome de Down, mas também casos de paciente obeso. Eu tive um paciente de 16 anos que ele tinha obesidade grau 2 em 2020. E essa geração a gente vê que tem muitos adolescentes que se alimentam mal. Exatamente. Tem todo... Então, a obesidade ela é um fator de risco. Exatamente. A doença cardiovascular, a obesidade, né? As alterações anatômicas do paciente. Então, aquele paciente que tem um desvio de septo, né? Muitas vezes é um paciente que tem uma alteração anatômica, mas ele não sabe. Eu respiro só de um lado do nariz. Não tá me atrapalhando, deixa quieto. Mas só que com o tempo isso vai evoluindo. E às vezes a gente descobre que tem uma apneia por causa disso. Lógico que em alguns casos, né, tem pacientes que fazem a cirurgia de correção e melhoram. Mas a grande maioria não é corrigido com cirurgia. É o uso do CPAP. São a mudança, né, dos hábitos, questão da alimentação, da atividade física. Porque o CPAP sozinho, ele trata a parte respiratória, mas a qualidade de vida do paciente envolve tudo. Então, geralmente, a tríade da saúde do paciente consiste no sono, atividade física e alimentação.
Exatamente. E é impressionante, né? Se você mexe numa coisa dessa, Altera tudo. altera tudo. Exatamente. O Kelly, você falou do sono REM, né? Como é que a mãe faz? Porque a mãe não entra no sono REM. Pois é, a mãe, Não é verdade? A mãe é um caso à parte, né? Mas a gente tem já as mulheres, né, na fase ali inicial, principalmente da maternidade, tem uma quantidade absurda de distúrbios de sono. Imagina, exatamente gente. por isso, porque é o sono fragmentado. É. A gente começa a dormir, a criança Acorda. chora, acorda. Mas não tá aqui ainda não, né? Não, Porque a mãe sonha com entrar no sonho REM, mas não entra por anos. Não. Kelly, fala pra mim, qual é o grande desafio da sua área, assim? Tem a questão da conscientização do paciente, né? Porque às vezes tem um período de negação. Sim. Como que é isso? Uma das maiores confusões, às vezes, que as pessoas fazem o CPAP que usa, vamos supor, às vezes o paciente ficou internado e teve que usar no hospital uma máscara para respirar. Né? No hospital a gente usa, eu trabalhei no hospital na parte de terapia intensiva durante 2 anos. Então lá, né, eu via comumente, a máscara que se usa no hospital é diferente, é um pouco mais desconfortável, vamos dizer assim, porque precisa ali o parâmetro que a gente ajusta é diferente, o equipamento é diferente. Mas quando fala com o paciente assim, olha, você vai colocar a máscara, o paciente já fica agitado. Imagina. Então, quando ele sai do hospital, se ele teve que usar alguma vez, quando fala com ele, ele fala, não vou usar. Ou, quando vai fazer? O exame do sono, geralmente, são em 2 etapas. Né? Então, ele faz um exame, ele dorme no laboratório, faz o exame para identificar, que é a polissonografia basal, para identificar se existe apneia do sono. E depois a polissonografia de titulação, que é onde ele usa a máscara. Ele dorme com o CPAP para poder fazer a avaliação. E muitas vezes a máscara também não é tão confortável. Então já tem aquele desconforto de estar fora de casa, de estar cheio de eletrodo, de sensores. Saber que vai dormir com aquilo, né? Isso. Então às vezes o paciente já chega e fala assim, olha, eu não vou usar. Eu só vim porque a minha esposa quer usar. É que eu paro de roncar, entendeu? Então, até você conseguir explicar ao paciente e conscientizar, né, explicar para ele o que é e qual a complicação de não tratar, é muito difícil. Só que esse paciente, geralmente o paciente que ele tem uma boa adaptação logo nos primeiros 30 dias, é um paciente que vai ficar bem com o CPAP a vida inteira. E aquele paciente mais resistente, ele dá um trabalho, mas depois ele se apaixona. Então, melhora. Devolve a qualidade de vida, né? Exatamente. E às vezes, assim, na primeira noite ele dormiu, aí no dia seguinte, quando eu ligo, eu falo, e aí, como que você passou a noite? Ele, nunca dormi tão bem. Olha. Por quê? Ele estava tão acostumado a dormir mal. E quando ele dorme bem, ele acha que o normal era dormir mal. Quando ele dorme bem, ele fala, nossa, eu nunca dormi tão bem na minha vida. E tem aquele que, quando passa um tempo, como é que você tá? E tá tudo certo. Eu durmo sem a minha esposa, mas eu não fico sem o CPAP. É incrível, é incrível. Legal. Aí a gente, geralmente da área do sono, a gente fala, a gente salva casamento. É isso que eu ia falar, porque, gente, é difícil, né? Muito Porque difícil. ela interfere diretamente na relação, porque a pessoa que não tá roncando, tá ouvindo e não é legal. Muitas vezes a pessoa não tem noção do... Exatamente, a pessoa não tem noção e ela não aceita. Quando acontece alguém chegou e falou, olha, você tá roncando, a pessoa fica constrangida, né? Nossa. E tem essa complicação, mas também tem a complicação de que às vezes o parceiro acaba desenvolvendo distúrbio do sono. E também não vai dormir, né? Então é onde eles começam a separar na hora de dormir, passa bem o dia inteiro na hora de dormir, que vai cada um pro quarto. Então, quer dizer, começa a atrapalhar realmente no casamento, né? Como que faz? Como que dorme? Não consigo dormir do lado dele, ele ronca igual um trator, tô do outro lado do quarto e ele tá roncando, não durmo mais há não sei quantos anos, entendeu? Então, e já aconteceu também casos de que a gente começou a tratar o marido e depois a esposa percebeu que ela também tinha. Nossa! Então, acaba que interfere tanto no sono, que acaba a qualidade de vida dos dois. E você entra numa área muito pessoal, né, ali da pessoa, né? Porque até chegar lá, a pessoa às vezes não resiste, né? Ou se vai mesmo pela questão da saúde, porque não tem como ir, mas às vezes demora um tempo para realmente chegar e tratar. Né? Alguns pacientes, né, a estimativa é de que quando chega a procurar ajuda já tem mais de 10 anos Olha só. de doença.
já chegou num nível tão grave, né? E aí quando a gente começa a fazer a avaliação, você começa ali a questionar, né? Começa a lembrar e falar, realmente, acho que tem mais ou menos uns 5 anos que eu não durmo bem. Ou então faz o uso de medicação, automedicação na tentativa De dormir. É uma busca desesperada dormir. Então, o que é tão comum, às vezes a pessoa, vou deitar, deita ali, ajeitou o travesseiro, deitou e pum, dormiu. Algumas pessoas não. Elas buscam recursos, vai na internet, procura achar, procura simpatia, tudo. Alguns, infelizmente, acabam buscando na bebida alcoólica. Já teve histórico de paciente que virou alcoólatra para dormir. Por conta disso. Ele só dormia depois de beber 3 cervejas. Todas as noites. Gente, pensa bem. E aí já começa a gerar um outro problema. Porque ele apagava, né? Ele apagava. Gera um outro problema um outro sério problema, também, entendeu? né? Hoje, os distúrbios do sono são considerados um problema de saúde pública. Eles vêm crescendo de uma forma significativa. Então... Inclusive, existe tratamento no serviço público ou não? Existe, mas é um pouco complicado. Eu imagino. Por quê? O equipamento em si é um equipamento de alto custo, né? E o equipamento fornecido pelo governo não é aquele equipamento que fornece muitas informações, é algo mais simples, né? Então, dá para fazer um tratamento legal? Dá, mas não é 100%, né? Porque hoje, para conseguir um tratamento que funcione, né? Às vezes o paciente tem algum problema de adaptação e a gente olhando só para os dados mais simples, a gente não consegue entender. Então tem que ter dados mais profundos, mais detalhados, que a grande maioria dos aparelhos não dão. Fornece. Entendeu? Então é onde às vezes acaba deixando de tratar da forma correta por falta do equipamento, por falta da tecnologia. Você é pioneira nessa área. Ser pioneiro tem um desafio, né? Muito. Porque a gente abre um caminho que muitas vezes não existe. O que te motiva? O que te motivou esses anos todos a continuar, a estar nessa profissão? Os resultados dos pacientes. Eu acho que o sucesso do profissional não é medido pelo que ele tem, mas pelo resultado das pessoas que ele que ele atua ali, que ele vive junto com a pessoa, entendeu? Então, várias vezes, assim, eu chorei de felicidade quando eu recebi no dia seguinte o paciente ou a família mandando um áudio. Falando, nossa, ele dormiu muito bem, tinha anos que não dormia assim. Recentemente eu tive um caso de um paciente de 16 anos que ele tem problema neurológico, ele tem uma lesão neurológica e ele começou a apresentar crises de epilepsia na hora de dormir. Olha. E já tinha um problema cardíaco associado, então a família ficou desesperada e começaram a procurar outros profissionais e no fim das contas fez a polissonografia, né, o exame do sono, e descobriu que ele tinha uma apneia grave. E a mãe no dia da consulta, ela falou comigo, olha, tem muito tempo que eu não durmo, porque eu fico com medo ele dormir, ele não dormir, e ela ficava vigiando a noite inteira, ela e o pai intercalando. Então, quando foi na primeira noite, na segunda noite, eu liguei pra ela, ela chorou, ela falou assim, ele dormiu. Nossa. Então, pra mim, gente. nossa, a gente que é mãe, né, mexe com a gente. Eu falei, eu imaginava assim, como que ela ficou, a felicidade que ela ficou de conseguir, de ver o filho dormindo bem. Aí eu perguntei, eu falei, você dormiu? Ela falou, dormi. Nossa. Isso que dá sentido, né, Kelly? Exatamente. Saber que o meu trabalho impacta na vida de uma pessoa, né, cuida de uma pessoa, da família, não é só um paciente, é um familiar, é um pai, é uma mãe, é um filho, entendeu? Que eu tô cuidando, a responsabilidade da saúde dele tá nas minhas mãos. Toda uma família que tá Exatamente. ali, né? Você acredita que esse dom, essa paixão pela fisioterapia do sono vem de Deus? Com certeza, com certeza vem, porque desde que eu formei, assim, bem antes de formar, né, eu vi a fisioterapia quando a primeira vez foi em 2007, eu fiz um teste vocacional e eu vi a fisioterapia só pelo que tinha na televisão. Então, era a parte de ajudar uma pessoa a voltar a andar. E aquilo me enchia os olhos, falava,
nossa, que legal, um dia eu quero fazer isso. E eu fiz o teste vocacional, deu 50% para direito, que eu também gostava, e 50% para fisioterapia. Eu falei, ixi, e agora? Mas deu que ainda passou um tempo e depois eu tive a oportunidade de fazer a faculdade. Ganhei uma bolsa e comecei a faculdade. Então, ali na faculdade foi onde eu vi o que era fisioterapia de verdade. E ali eu achava que era só a parte de voltar a andar, né, que envolvia a parte de neuro e ortopedia, mas quando eu vi a parte de cardiologia e respiratória e neuro, pronto, me apaixonei. Eu falei, é isso aqui que eu quero. E foi onde eu mergulhei naquilo ali, né, me especializei. Quando eu saí da faculdade, eu já comecei a trabalhar no hospital, já na terapia intensiva, que era meu sonho, fiquei 2 anos ali. Já foi para uma área... Já, que é assim... né? Uma área que tem muito desafiadora. Eu falei, o meu maior desafio no hospital foi logo no início, porque quando a gente sai da faculdade, a gente tem um conhecimento, mas quando a gente vai para a prática... é diferente. É totalmente diferente. E eu fiquei perdida. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Engraçado que teve um processo seletivo no hospital, um mês depois que eu saí da faculdade, e eu levei meu currículo. Depois que eu saí do hospital, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Eu fiquei com medo. Falei, meu Deus, não me chama, não me chama. A insegurança que eu tinha, né? E depois de um mês, aí foi onde outro hospital, e eu entrei, e ali eu tive um suporte, trabalhei com profissionais incríveis, aprendi muito, devorei os livros, né? E ali foi onde eu comecei a ver, falei, não, é isso que eu quero. É a respiratória que eu amo. Mas quando chegou 2019, que surgiu a oportunidade, nesse meio tempo eu trabalhei 6 anos com o Estúdio Pilates, foi meu primeiro empreendimento mesmo, 6 anos com Pilates, depois voltei para respiratória na área do sono. Só que quando eu comecei, eu trabalhava como se fosse representante da empresa, e a proposta deles é que eu fizesse os atendimentos domiciliares, né, e fosse mesmo só a venda do equipamento. E aí eu vi que era uma oportunidade boa, né, de conhecer, de ampliar o mercado. Ninguém conhecia. Falei, bom, então vou ter que fazer um trabalho um pouco mais, né, firme, assim. E comecei a trabalhar, ia nos consultórios para poder tentar fechar parcerias, apesar de que eu não conhecia nenhum dos médicos praticamente. E eu comecei a ver ali. E em algumas vezes o paciente chegava para mim como se eu fosse só vender o equipamento. Eles não me viam como uma profissional, uma profissional respiratória, da parte da fisioterapia respiratória. Não, dá isso, né? Estou aqui só para vender o equipamento, para oferecer mais, né? Um tratamento. E aí quando eu fui em setembro de 2019, eu fui para o congresso em Belo Horizonte. Primeiro congresso da fisioterapia do sono do Brasil. Olha! E lá o mundo se abriu para mim. E ali eu vi a quantidade de profissionais que trabalhavam e como que eles trabalhavam. E ali eu conheci muitas pessoas que abriram portas para mim assim, sabe? Coisa que eu nunca imaginei. Eu falo que Deus age na vida da gente. Né? Sim. É fantástico isso. Muito, muito fantástico. Depois que eu comecei a ver as coisas assim, eu falei, gente, como é que eu não conheci isso antes? E eu comecei a desenvolver uma forma de trabalhar, né? Comecei a ver ali que poderia ser diferente, comecei a buscar informação com outras pessoas. O networking do congresso foi extremamente importante para mim. Foi muito importante. E a partir daí você sentiu realmente que era hora de empreender, né? Porque hoje você atende em clínicas, isso, né? Isso, desde 2019, né? Eu comecei com atendimento domiciliar, mas aí depois surgiu a oportunidade, o médico me chamou para atender dentro da clínica. E ali eu falei, não, tem que dar o meu melhor, dar o meu melhor, agora o negócio é sério, né? Ele confia em mim. Falei, então vamos começar. E eu comecei a fazer os atendimentos. Então, assim, hoje eu atendo todo o norte, o noroeste, né? Ainda assim, vem alguns pacientes de Fundão, né? De Aracruz, já vem pacientes de São Mateus. Então, eu tenho pacientes do norte e do noroeste do estado todo. Alguns pacientes de outros estados, né? Que a gente consegue fazer um atendimento online. Mas, assim...
é bem desafiador, né? E esse acompanhamento, ele é frequente. A pessoa entrou no seu consultório, por ela ter que usar o CPAP, ela vai ter que estar com você por um tempo? Assim, porque durante os primeiros 90 dias, né, tem esse acompanhamento mais de perto. Mais perto. Exatamente. E depois, quando o paciente ele vai sentindo a necessidade ou quando tem que reavaliar, teve alguma dificuldade, ele volta, entra em contato. Muitas vezes a gente consegue resolver sem o paciente vir, porque hoje os equipamentos eles têm o monitoramento remoto, né? Então eu consigo ver e ajustar o equipamento tudo online. Então isso facilita muito. Então às vezes um paciente me avisa, Kelly, eu tô indo para outro país, eu viajar, vou ficar tantos dias. Precisa mudar a configuração do aparelho para se adaptar. Um lugar com clima mais frio ou mais seco, né? Tem que fazer as adaptações. Então, eu consigo fazer, ele vai, viaja e eu consigo acompanhando. Interessante. A tecnologia ajuda muito, muito. Mudou tudo, Exatamente. né? Kelly, você é uma mulher que lidera. O que essa mulher que lidera precisa ter na sua concepção? Primeiro, gratidão a Deus. A primeira coisa. Ninguém chega a lugar algum sem Ele. Né? Para mim, todo dia eu agradeço muito a Deus a oportunidade que Ele me deu de entrar numa área e conseguir fazer o trabalho que eu faço. Né? Tem que ter um suporte familiar, principalmente. Né? Hoje, meu marido me ajuda muito. Você tem 2 filhos, né? 2 filhos, então, muitas vezes eu preciso ficar até mais tarde no consultório. Meu marido se desdobra para ficar com os meninos, para me ajudar com questões, né, de horários. Ou às vezes eu preciso viajar. Dias atrás eu fui para um congresso em Vitória. Então, assim, é a correria. Né? E a liderança, eu acho que vem, assim, sem a gente perceber, né? A gente se preocupa só no trabalhar, só né? Só no trabalhar. E quando percebe, quando eu percebi, assim, não tem, né, a parte do sono nesse congresso mesmo, muita gente vinha falar comigo sobre o sono, pessoas que às vezes eu nunca vi. Olha. Me conhecia do Instagram, do LinkedIn, que legal, e vinha me perguntar algumas coisas. Eu comecei a perceber, falei, olha, às vezes a gente trabalha sem perceber o quanto que a gente está impactando na vida das outras pessoas, né? Verdade. Isso é gratidão a Deus, né? Sinal que a gente está no caminho, né? No caminho certo, exatamente. Essa mulher que lidera tem que ter gratidão, né? Uma rede de família, né? Uma rede de apoio. Exatamente. E eu acho que sempre buscar, não deixar a peteca cair. Né? Tá sempre buscando, se atualizando, dando o seu melhor. Eu trabalho sozinha, mas tem pessoas que se inspiram. Exato. Tem pessoas que buscam orientação. Hoje eu sou mentora de fisioterapeutas que querem trabalhar na área do sono. Então são pessoas de outros estados e querem trabalhar e querem entender como que funciona, como que eu comecei, como que foi o processo, que querem implementar na cidade deles. Muito legal isso. É muito legal. Nossa. É muito legal. Nesses anos de atuação, teve alguma história que te marcou, assim? Olha, várias. Acredito, eu acho que eu ia chorar toda. Várias, eu sou do tipo, né? eu sou do tipo que chora assim, com o paciente. Já teve casos do paciente. Teve um paciente que a família, assim, a gente teve logo no início. Ele teve um pouco de dificuldade em usar o aparelho, mas depois conseguiu se adaptar. E aí, quando ele estava super bem, ele começou a ter alguns outros problemas de saúde e identificaram que era um câncer. Nossa. Então teve que interromper o tratamento, né, ficar um tempo. Então acabou que eu e a filha criamos amizade, né? Infelizmente ele veio a óbito e mexeu muito comigo, porque foi o primeiro paciente do sono que faleceu. Nossa. Mexeu muito comigo, né? Desde a época que eu trabalhava na terapia intensiva, eu era aquela pessoa que via o paciente, criava um vínculo ali, né? Porque não tem jeito. Às vezes a pessoa fala, você não pode criar vínculo com os pacientes. Não tem como. É muito difícil. Não tem como, sabe? Você vê ali a família, né? A questão da humanização dentro do consultório, não tem como você ver paciente que às vezes senta na sua frente e chora e fala assim, eu não consigo dormir. Eu não consigo sair com a minha família e viajar. Por quê? Eu ronco, eu tenho vergonha. Entendeu? São situações que mexem. Diariamente,
Toda semana tem algum paciente com alguma história diferente, são histórias que marcam mesmo, né? São inúmeras. Tem como a gente falar assim, eu aqui é meu profissional, eu não vou... Não que tem realmente como. é uma área que você lida com a autoestima, Sim. com o bem-estar da Sim. pessoa, é muito complicado. Futuro, Kelly. O que essa mulher que lidera aí pensa para futuro? O que você tem preparado profissionalmente, né? Então, profissionalmente, eu já tive um crescimento, né? Em 4 anos praticamente, que eu não esperava. A oportunidade, e logo no início da pandemia, eu tive a necessidade de mudar o jeito de trabalhar. Porque, como eu falei, até então, eu trabalhava como representante das empresas. Só que pelo fato de ter a necessidade de atender os pacientes, né? O paciente vem do interior de Nova Venécia uma vez por mês que ele vem a Colatina. Então, ele vem para consultar com o médico e ele vem no meu consultório. Então, não tem como eu falar assim, olha, eu vou mandar o aparelho para você pelos correios e você usa. Entendeu? Não tem como. Então, eu gosto sempre de atender o paciente ali. Então, como mudou a forma de trabalho das empresas, eu vi a necessidade de continuar fazendo aquilo que eu estava fazendo. E aí eu abri uma empresa, no início da pandemia. Foi o meu maior desafio. Foi meio que desesperador. Empreender, né? Não né? é fácil. Um salto, pular de paraquedas, montando paraquedas, né? E aí eu falei, seja o que Deus quiser. Meu marido me ajudou todo no processo ali de estruturação da empresa e tudo. E hoje a empresa cresceu, tá em crescimento, né? Essa parte da venda dos equipamentos, né? Muitas vezes o paciente ele quer uma facilidade. Vai compra pela internet um aparelho, não sabe usar, não tem ninguém que orienta e ele para e não faz o tratamento. Então, foi aí que eu vi a necessidade, né, e resolvi fazer esse empreendimento. Então, hoje a empresa cresceu, está crescendo. Esse ano, graças a Deus, esse ano foi o ano que eu tive um faturamento maior, né, porque aumentou a quantidade de paciente, né, mas a possibilidade de crescer, de expandir para as regiões do norte do país, né, com parceiros, com fisioterapeutas parceiros lá também. Que você pode trabalhar nessa parceria, né? Sim, com os aparelhos. Exatamente. Então aí eu consigo fazer essa expansão. Então já tem aí a proposta de estar indo para outros estados. E a parte online você também atua? Você falou na parte de consultoria, de mentoria, você também faz esse trabalho? Faço. Mas... que é de formar mesmo outros profissionais. Exatamente. Mas assim, hoje o meu foco está sendo o consultório aqui. Porque demanda muito, né? Cuidado, muita atenção. Então são casos que meio que isolados, assim. São poucas pessoas que eu faço por causa do tempo mesmo. Porque querendo ou não, aqui em Colatina eu tenho 2 consultórios e tenho em Linhares. São muitos pacientes. Entendeu? Hoje já são mais de 1.500 pacientes. Sério? Muita gente. Muita gente. E é uma situação crescente, como você falou, né? Sim. Porque as pessoas estão dormindo mal, comendo mal, obesas, essa coisa toda. Exatamente. Desde a pandemia, principalmente, a qualidade do sono caiu muito. E eu ia te perguntar isso. Tem relação com a pandemia, esse crescimento? Tem uma piora. Né? Teve uma piora. Né? Muitos pacientes, durante a pandemia, desenvolveram aí ansiedade e depressão. Influenciou na qualidade do sono. A questão da alimentação, a questão das medicações que foram utilizadas. Paciente que teve, né, Covid no estágio mais complicado, mais avançado, acaba que sempre tem alguma sequela, interfere na respiração. Tem relação. Tem relação. Kelly, encerrando. Vamos falar de uma palavra que define você esse ano, 2023. Eu acho que gratidão é a palavra que define. Gratidão por tudo, desde o primeiro dia do ano até hoje, porque foi muita coisa aconteceu, né? Esse crescimento da empresa, as oportunidades que surgiram, as parcerias novas formadas, então os horizontes foram se abrindo, né? Então é só agradecer a Deus. E a mãe Kelly,
e tem que equilibrar isso tudo aí. Ensina pra gente. Não é fácil. Não é fácil. Sem rede de apoio não dá conta, não. Não dá, não dá. Tem que ter mesmo, porque às vezes precisa ficar mais tempo no consultório, ou às vezes, né, por ser um serviço que trabalha com o sono, então às vezes o paciente me manda mensagem ou me liga 10 horas da noite. Entendeu? Então às vezes eu preciso 10h30 da noite, meu filho, mãe, vamos dormir. E eu tô lá atendendo o paciente ou estudando algum tipo de atualização. Então, equilibrar essas... É muito difícil. É um desafio, né? Exatamente. Para encerrar, queria que você fizesse as suas colocações finais. O que você pode colocar pra gente aí? Dentro de tudo aí que a gente falou, o que você pode talvez trazer de alerta para as pessoas dentro da fisioterapia do sono? Tem alguma coisa de prevenção? A gente pode fazer alguma coisa para dormir melhor, né? Viver melhor? Priorizar o sono, né? Eu acho que isso é muito importante, porque como tem se falado muito do trabalho enquanto eles dormem, as pessoas têm priorizado trabalhar, ser produtivo, querem deixar de lado dormir. O sono, ele é a nossa restauração, a nossa recuperação. Então eu costumo brincar com os pacientes, olha, o seu sono é quando você põe o celular para carregar. Você coloca ele para carregar e deixa ele lá carregando quietinho. Você não fica toda hora tirando do carregador para poder falar, para mexer. Não. Durante a noite você coloca ele lá e deixa ele quietinho. É a mesma coisa. Então a gente priorizar o sono. A questão do uso do celular é muito difícil. Mas a grande maioria dos pacientes relatam que fica no celular até 2 horas da manhã. Então existe um sono insuficiente. Existe a necessidade de uma reeducação. Então, o fato da pessoa se reeducar, né, fazer o que a gente chama de higiene do sono, ajuda muito. Diminuir a exposição às telas pelo menos 2 horas antes de dormir. Fazer atividade física, melhorar a alimentação. Durante esse calor, né? Tá muito difícil dormir. Procurar colocar o ambiente numa temperatura mais agradável, porque interfere, né? O calor, o organismo toda hora está desconfortável, o sono não é bom. Cuidar ali da questão dos horários. Ter uma frequência, criar uma rotina para poder dormir. Horário de dormir, exatamente. Né? E às vezes a gente se preocupa em fazer uma rotina do sono para as crianças e a gente perde o horário trabalhando. Verdade. Mas é criar uma rotina, deixar as luzes mais fracas, né? Antes de dormir, em vez de ficar na televisão ou no celular, ler. Isso estimula, isso acalma, desacelera. Então, desacelerar e priorizar o sono. Eu acho que é o mais importante para a gente conseguir ter uma qualidade de vida. Porque é o que você falou, né? Hoje as pessoas dizem muito que você tem que ser produtivo, né? Todo mundo dorme, você trabalha. E realmente não é. A gente voltar para o que é simples, exatamente, né? O que sempre foi feito. Porque o ser humano ele foi feito para se movimentar e para dormir. E dormir, né? Então, às vezes a pessoa reclama porque não está produzindo muito bem, então vai trabalhar de noite para dar tempo de fazer tudo, mas calma, uma hora você vai, o organismo vai pedir, eu preciso descansar. Exatamente. Né? Tudo que trabalha demais, cansa. E esse limite pode ser um problema. Pode custar caro. Vamos desacelerar. Kelly, muito obrigada. Aprendi muito com você. Parabéns. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Parabéns pela visão, porque não é fácil a gente realmente ser primeiro, né? A gente vai construindo o que não foi construído. Exato. Então, parabéns pela visão, pela iniciativa. Obrigada. Tá? E que nós possamos ter outras conversas sobre isso, porque realmente é importante. Muito a gente precisa importante. falar, né, sobre o sono. Nós encerramos aqui mais um papo marcado com a Kelly, que nos ensinou muito hoje e participando aqui da nossa série Mulheres que Lideram, uma mulher que realmente lidera, inspira e é pioneira nessa parte da fisioterapia do sono. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Kelly. Obrigada a você.